Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma temporada do Bora Falar de Branding, conversando hoje com uma pessoa super especial, uma pessoa que eu conheci recentemente numa uma live produzida pelo Rodrigo Azevedo, que é a Luíse Martins. Ela é Global Brand and Business Manager da Natura Ecos, uma pessoa super descolada, uma pessoa com uma visão muito bacana do que é branding e do que não é branding, né? A gente explorou isso na live que a gente fez, e aí eu convidei a Luísa para estar aqui com a gente, tá? Então, hoje, de uma forma muito especial, estou recebendo uma pessoa que traz um frescor, traz um olhar diferenciado sobre as questões contemporâneas de marca. A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre personagens, sobre narrativas, vai ter a possibilidade de conversar sobre critérios ESG para construção de marcas e por aí vai, tá bom? Então, em um segundo com vocês, Luiz Martins, Global Manager, Brand Manager da Natura Ecos. E só lembrando para você que curte o Bora, se você curte, clica aqui embaixo e, acima de tudo, recomenda para as pessoas. O Bora Fala de Branding, ele é um projeto acadêmico, ele é produzido, acima de tudo, para profissionais e estudantes de MBA pelo Brasil afora, que de alguma maneira têm o interesse de conhecer um pouco mais desse universo, que é o universo da construção de marcas e reputação. O Bora não tem objetivo comercial e ele é patrocinado pela Calibre, consultoria especializada em reputação corporativa. Tá bom? Então, clica aqui embaixo, dá o seu ok, manda a sua sugestão e a gente volta em um segundo já com a Luíse Martins conversando com a gente sobre conceitos contemporâneos de branding. Até já. Olá, pessoal. Voltando agora ao vivo e a cores e com muita felicidade, uma pessoa super querida que eu conheci recentemente, como eu falei, que é a Luíse Martins, a Global Brand and Business Manager, quase que não sai, né? O Business Manager, estratégia de marca da Natura Ecos. E aí eu vou começar em grande estilo, porque ao conhecer a Luíse, a gente tomou contato com um post que ela fez recentemente. Então eu vou começar por isso, aí vocês vão ver que a gente já começa em grande estilo e a gente dá bem-vindo para a Luíse. Marcas são instituições imaginadas que se manifestam material e materialmente. A linguagem, branding, define os princípios de expressão e personalidade dessa instituição imaginada e permite que as diferentes manifestações da marca no mundo tenham coerência entre si. A narrativa é o que trabalha para imbuir de significado a marca e põe a sua linguagem em movimento. As histórias que contamos sobre as coisas é o que atrela sentido a essas coisas, idem as instituições que imaginamos. Uau! Assim começamos o nosso Bora Falar de Branding. Bem-vindo, Luíse. Bem-vindo, querida. Olá, que legal estar aqui, gente. Adoro falar. E você fala bem, né? Esse seu post, então, assim, mais uma vez, bem-vinda. Seja bem-vinda ao Bora. A gente tem aqui sempre uma intenção, um propósito de trazer cabeças pensantes, e no dia que eu te conheci, eu fiquei encantado. E aí, vamos só para a gente pegar e começar daí, Luíse. Conta um pouquinho para a gente o que você estudou, né? O que você faz hoje em dia, né? Estou vendo aí a sua casa, um pouco do seu estúdio, do seu escritório. Conta para a gente primeiro quem é a Luíse, o que estudou, o que faz. Contar a Luíse de histórico, então. A Luíse, prazer, não vou falar em terceira pessoa, é muito feio falar em terceira pessoa. Eu nasci lá em Porto Velho, bem perto do Rio Madeira. Eu fui para o Rio de Janeiro com 8 anos de idade e vim para São Paulo com 21 anos. Eu sempre fui uma pessoa de gostos muito, digamos, ampliados, né? Na verdade, famosa TDAH, pessoa sem atenção, eu sempre gostei muito de tudo. E como eu comecei a trabalhar, eu sou formada na Federal de Química, fiz biotec, depois fui para a UERJ, sou formada em Relações Públicas, já trabalhei com assessoria de imprensa, social media, BI, mídia, planejamento.
Mais ou menos com meus 22 anos, eu comecei a estudar processo criativo no paralelo, então, tirando a vida profissional na comunicação, eu estudo arte, processo criativo há muito tempo, fotografo há muito tempo, e recentemente eu voltei a ler algumas coisas, de coisas que eu amava muito lá atrás, principalmente genética, biologia, física. Então, eu sou essa pessoa que está conectando a arte com coisas que eu faço no trabalho, com coisas que eu amo, sou uma alucinada por música também, alucinada, shows, eu vou a pelo menos 3 shows por semana, então eu sou esse caldeirão, assim, de coisas, e uma coisa que eu fui aprendendo em relação a mim ao longo do tempo, eu não vejo muito hierarquização do que é mais legal, menos legal, esse assunto é mais importante ou menos importante. Óbvio que tem uma qualificação ali, um filtro do que eu leio ou não leio, baseado se é fake news ou não, mas eu tendo a tudo que cai na minha mão, e eu sou muito curiosa, e eu leio muito de todos os assuntos, e eu não tenho TV há muito tempo, sou basicamente uma pessoa de música, livro, cinema, e é isso que eu sou, esse misturado de referência, assim, eu acho que talvez é a coisa que mais me define, né, a minha filosofia, os meus hábitos. Eu sou chata, eu consigo ficar 7 horas sentada lendo, tomando café, e aí eu começo a tremer por excesso de cafeína, mas funciona, dá certo. Mas você sabe que o nosso break do café, né? Você sabe que você sabe que você falou aí, eu não anotei, né? Mas assim, nascido em Porto Velho, né? Então assim, vem para o Rio de Janeiro, depois escala, vai para São Paulo, começa uma carreira, começam estudos de química e depois vai para processo criativo, depois resgata a física e derivados. É uma pessoa inquieta, gosta de cinema, não vê televisão, que é muito bom, voltou a fazer leituras mais cabeças aprofundadas, o que é que seja, e não hierarquiza as coisas, né? Eu imagino que a sua cabeça é como se abrisse aqui uma grande tela e você vai tentando construir teias de conhecimento, fazendo pontes acima de tudo, de uma parte para outra. Isso com certeza deve ser uma potencialidade para o seu desenvolvimento criativo. Sabe que na semana passada, né, aqui no Rio de Janeiro, eu fui ver uma exposição que é o Monet à Beira d'Água. O Monet ele foi construindo, né? Primeiro ele tem uma frase logo na entrada, né, que tudo muda, né? A natureza se modifica e tudo, né? E ele registra isso. O mar é sempre uma fonte muito grande de inspiração para ele, mas tudo que o cerca, né? Então, assim, a gente é moldado, mas também, por outro lado, amplifica o que nós temos em volta, né? Então, a sua experiência de vida em Porto Velho, você teve, conta pra gente, você teve projetos na favela da Maré, no Rio de Janeiro, correto? Isso, correto. Na verdade, eu era professora na SPOC, que é a Escola de Comunicação Crítica, que acontecia dentro do Observatório de Favelas, lá na Favela da Maré. Eu fiquei praticamente. Eu voltei para o Rio com 24 e voltei para São Paulo com 27. Esse período que eu estava no Rio, nessa entre-safra de São Paulo, eu estava lá na Maré, praticamente dando aula. Eu dava aula para 2 turmas, e o foco era muito técnicas de comunicação, principalmente técnicas de comunicação sem grandes investimentos, para comunicar causa, né, causa social, e a causa que a gente trabalhava com as turmas na época era sobre mortalidade de jovens negros, em especial jovens homens negros, que hoje é a população que é mais morta e morre no Brasil. Então, eu fiquei muito tempo com essa turma, eu só, na verdade, com essas turmas, eu saí quando eu decidi voltar para São Paulo e voltar a trabalhar em agência aqui em São Paulo. Mas foi um momento muito importante para mim, porque era a primeira vez que eu estava dando aula formalmente. Eu era uma menina, literalmente, com uma experiência ali de publicidade, comunicação, mas também uma outra cabeça, tentando levar outros perfis de ideia e como a gente poderia ativar causas nessa cidade bastante caótica, que é o Rio de Janeiro. Um case bacana que saiu, uma das turmas, teve uma vez que saiu no jornal que pintaram na Carioca vários corpos de madrugada, que fizeram como se fossem os corpos mortos, e isso foi a turma que eu dava aula.
os alunos dessa turma na favela da Maré para fazer esse buzz do tipo, tem um monte de gente morrendo, né? Enquanto você dorme, tem gente que morre. E isso foi uma coisa legal que saiu da turma, e eles mesmos entenderam como a gente pode fazer guerrilha, né? Tiveram ideias como a gente podia fazer guerrilha para comunicar a causa. Eu tenho muito orgulho desse período que eu fiquei lá na Maré. E meus pais, eles moram em Ramos, né? Hoje em dia, na verdade, eles estão num sítio no interior, mas eles moraram muito tempo em Ramos. Eu cresci em Ramos, no Rio. Então, o universo para mim também era um universo doméstico, de certa forma, era tudo muito perto. Então, também era um resgate de muita coisa para mim, do que eu aprendi durante a minha adolescência e minha infância, do que eu vi. Então, foi muito, muito legal, assim, foi um aprendizado muito grande. E para mim também, né? Acabei aprendendo mais do que eu fazia dando aula sobre o que Claro, eu claro. fazia. E aí eu fico imaginando, né? A gente vai conseguir aqui o roteiro, mas eu fico só, a minha cabeça fica aqui também fervilhando, que por outro lado, hoje, por conta de Natura Ecos, você tem um olhar, um aprendizado muito grande das comunidades da Amazônia, e aí fazendo de novo as suas pontes, suas conexões, favela do Rio de Janeiro, comunidade amazônica, isso dá um belo trabalho sociológico, né? Isso dá um belo olhar sobre o que é o Brasil e sobre os seus dilemas e tudo mais. Faz Bom, o trabalho do marketing ser bastante mais crítico, né? Isso é uma coisa que eu acho muito importante para nós que trabalhamos com marketing, com comunicação e também vendo o perfil das pessoas que trabalham com o que a gente trabalha, que no geral são pessoas que vieram de uma outra classe social, não viram ou não vivenciaram determinadas coisas e acaba tendo um distanciamento social muito pela falta de repertório social. E eu, enfim, pela minha vivência, acabei construindo algum tipo de olhar crítico e eu sou naturalmente uma pessoa muito crítica e isso fica muito claro no trabalho que eu faço. Eu acho que muito por isso hoje eu estou em Ecos. Eu acho que tem várias coisas também, o fato de eu ter nascido na Amazônia, isso ajuda muito a você ter um pouco mais de empatia pelo que acontece lá, mas eu acho que esse lugar de conscientização social sobre as estratégias que a gente faz é cada vez mais importante, é uma coisa que hoje eu ainda vejo muito pouco entre as pessoas de marketing que eu conheço e as estratégias de marketing que eu consigo perceber acontecendo no mundo, sabe? Acho que falta uma construção social mais crítica dentro da nossa área, com certeza. eu concordo totalmente com você. Acaba que, senão, fica uma visão muito elitizada ou muito superficial do que é a realidade brasileira, né? E aí você fala para poucos ou para pouquíssimos, né? Sim. Quando na realidade a função da marca é tentar ser relevante para muito mais gente, né? Bom, vamos lá. É só a última pergunta sobre você antes de entrarmos no branding. Quanto tempo de Natura, meu bem? Eu estou desde 2019 na Natura, eu entrei em novembro de 2019, então tem aí 2 anos e pouquinho, Entendi. já se encaminhando para 3, mas eu Beleza. já tinha feito projetos para a Natura fora da Natura, quando eu era agência. Entendi. E aí vamos começar, então, dentro do seu post, né, que a gente estava falando ali sobre instituições imaginadas, que se manifestam materialmente e imaterialmente. Quando a gente se debruça sobre a questão da construção de marcas, sobre branding, tem muita gente falando sobre o tema e, às vezes, pessoas falando, só falta meio que ser igual aquilo que tem no post no Rio de Janeiro e São Paulo, traga a pessoa amada em 3 dias, né? As pessoas querem cada vez mais conseguir fazer a construção de marca o mais rápido e breve possível com o menor investimento. Ou seja, tem muita gente querendo causar, achando que causar é construção de marca. Na sua opinião, o que é branding? E depois eu vou perguntar o que não é branding, mas o que é branding para você? Muito resumidamente, para mim, branding é uma caixinha de ferramenta que garante que a marca vai ter consistência ao longo do tempo e que agrega valor ao negócio, né? Faz o preço que eu pago por uma coisa ter um valor além do preço. Em resumo, para mim é isso. E aí, dentro do branding, tem todas as questões mais clássicas que as pessoas conhecem, de linguagem, de design, enfim, mas branding, para mim, é uma caixinha de ferramenta bem mais robusta que fala sobre consistência. Fui bem rápida na minha resposta. Dessa vez foi rápida. Nossa conversa não foi tão rápida. Mas eu queria explorar essa caixinha de ferramenta, porque essa caixinha de ferramenta passa por
definir o que a marca é e o que a marca não é. E, de novo, existe uma tentação muito grande para obter resultados de curto prazo, que a marca seja tudo para todos, o que é um erro clássico, né? Dentro dessa caixinha de ferramenta, então, tem não só a definição do que a marca é, mas da sua personalidade, da sua linguagem, da sua narrativa. Tem o ponto da proposta de valor, que isso acho que é uma coisa legal de colocar, que eu até falei da outra vez, né? A primeira coisa que tem que ser definido antes de existir um branding é por que a marca existe, né? A que ela se propõe, qual o propósito dela. E o branding, ele existe para fazer esse propósito de valor acontecer de um jeito consistente. Então, dentro dessa caixinha de ferramentas, eu tenho tanto essas coisas mais simbólicas, de linguagem, narrativa, mas eu também tenho decisões muito claras de gestão de portfólio, se eu posso ter determinado produto ou não abaixo da minha marca, se isso se sustenta dentro da minha marca, como é que é a minha arquitetura de portfólio, por que eu tomo determinadas decisões ou não. A gente tinha falado sobre a questão ali de respostas em redes sociais, em um caso de crise, por exemplo. Também é o branding que vai me ajudar a saber como eu respondo, para quem eu respondo, como é que eu chego em cada público, se vale ou não eu responder, que tipo de informação eu posso carregar na minha resposta, porque eu não posso, como marca, falar qualquer coisa ou achar que eu conheço tudo pelo fato de ser aí uma entidade gigante e imaginária. Então, o branding, ele traz preceitos muito básicos para essa marca ter um corpo no mundo e ter um corpo crível, e ter um corpo que as pessoas possam se relacionar de alguma forma, seja comprando ou até em outros níveis mais experienciais. Né? O branding é um negócio muito valoroso e que está ali casadinho com o negócio, e muitas vezes o branding acaba suportando o negócio, de certa forma. Mas para mim é uma das coisas mais estratégicas que tem hoje, principalmente em um mundo assim que a gente fica disputando atenção o tempo inteiro, e cada vez mais o que a gente vai precisar é que as pessoas lembrem da gente, né? Que o famoso share of mind, enfim, isso, o branding é que vai conseguir ter esse espacinho mental na mente das pessoas, ter esse lugar em que as pessoas lembram da gente. As pessoas não vão lembrar pelo preço do produto, podem lembrar pela função do produto na pele, dependendo do produto, no caso de Natura, mas o branding é que ajuda a ter aquela relação que faz a memória, que gera uma memória, e isso é muito importante. Agora você abriu a caixinha de ferramentas, agora a resposta ficou agora a resposta ficou completa. De novo, né? Primeiro aqui, vou falar aqui para a câmera, para quem está nos assistindo, se por acaso, nesse momento, você, de alguma maneira, foi abduzido por alguma outra coisa e não prestou atenção, por razões diversas, ao que a Luísa falou, volta 3 minutos atrás. E olha com atenção, escuta com atenção tudo que ela falou. O branding, ele tem que não só colocar o negócio de pé, mas, acima de tudo, dizer por que esse negócio precisa estar de pé, qual é a razão dele estar de pé, para quem ele está de pé, e, como ela disse, capacitar a tomada de decisões. Que portfólio eu vou ter, né? Que experiência eu quero provocar, que resposta eu vou dar em momentos de crise, como eu devo falar e como eu não devo falar na minha construção de narrativa. Porque, de novo, a gente acaba vendo, às vezes, marcas muito esquizofrênicas, que pensaram ser uma coisa, constroem de uma outra maneira, têm uma outra linguagem, eu quero ser parecido com todo mundo, então acaba tendo, às vezes, um Me Too, né? Está todo mundo falando, sei lá, sobre determinado tema, eu também vou falar. Não. Ela vai ser o seu porto seguro, o seu ancorador para dizer, esta marca deve falar sobre esse tema, ou esse tema não está dentro do que essa marca pretende ser acima de tudo, tá? E continuando, querida, e o que não é branding? De novo, né? Trago a pessoa amada em 3 dias, construo o seu branding em 3 dias. O que não é branding? Nesse mundo em que todo mundo quer ser instantâneo, todo mundo quer ser rápido, efetivo. O que não é branding? Quais são os caminhos errados, os atalhos que não devem ser tomados na construção de um branding? Nossa, aí essa resposta dá para ficar gigante, né? Vou ficar criando variações sobre o mesmo tema. Eu gosto muito de fazer alguns paralelos, assim, eu brinco às vezes que tem gente que vende Jesus Cristo para judeu, né?
achando que está fazendo um negócio porque é gente, super oportunidade, Jesus Cristo está em alta, vamos vender para judeu. Não, não é assim. Oportunismo não é branding. Decisões de comunicação que têm impacto pontual não são branding. Branding, ele pede consistência, ele pede construção. Ninguém aceita casar no primeiro date, assim. Isso é uma coisa muito importante de pensar, porque branding, gente, branding é uma relação, branding é uma relação de longo prazo. Branding você tem que manter, branding você tem que estar todo dia ali olhando, fazendo uma coisinha, e essa coisinha tem que responder uma coisinha maior, que responde a uma outra coisinha maior. Branding é uma decisão bem tomada com foco na consistência da marca. Qualquer coisa que seja para um movimento pontual, para pegar uma ondinha, que desvirtue do que a marca é como propósito, isso não é branding. Tudo que foge do que a marca quer ser e existe para ser, não é branding. E a maioria das coisas que as pessoas fazem hoje em comunicação e branding, não é branding. Realmente não é branding. Isso é uma coisa muito importante. Se não tem paciência para construir, se não tem visão de longo prazo, se não tem, pelo menos, o planejamento de onde você quer chegar, e tudo bem, planejamentos mudam, coisas acontecem, o mundo muda, pandemia, mas se você não tiver um planejamento de longo prazo, você fica muito suscetível ao que está acontecendo lá fora. Você nunca está preparado para agir, só reagir. A reação não é branding. Muito poucas vezes uma reação é branding. Branding é muito mais propositivo do que reativo no dia a dia, na prática da coisa. E, gente, eu acabei de anotar aqui, reação não é branding, essa é fantástica, e é verdade, mas, de novo, né, agências, profissionais, às vezes, cursos, né, para não dizer que eu não falei da academia, cursos, às vezes tentando vender fórmulas mágicas, e não existe, como você disse, se você não tem paciência na construção, você devia estar num outro ramo, porque branding vai exigir construção. Ah, mas a minha marca é digital, a minha marca não sei o que, não existe. Né? O conceitual, a caixa de ferramentas que ela acabou de falar, ela é igual. Seja que você vai lançar um novo supermercado, você vai lançar uma farmácia, um clube de futebol ou uma marca digital. Eu preciso criar consistência com isso. Mas na pressa em que nós vivemos, na exigência, na demanda de resultados de curto prazo, a gente acaba pegando atalhos, achando que vai chegar mais rápido no fim da estrada. E às vezes ela leva você para outros caminhos que você não gostaria de ter tomado. Mas aí às vezes já é tarde demais. Esse ponto que você falou da marca, por exemplo, uma marca que ela é essencialmente digital. Eu trabalhei muitos anos com digital. E era muito comum, e até hoje é muito comum, as pessoas falarem, construção no digital é diferente, né? Construção de marca no digital é diferente. Não, o que é diferente é a parte tática. Você tem canais diferentes, você tem tecnologias diferentes, mas assim, você continua precisando de consistência, você continua precisando gerar visibilidade, você continua precisando gerar atalhos e gatilhos de memória. E isso só acontece com construções de longo prazo. Comprar like, comprar engajamento, fazer um site bonitão e ficar jogando robô para jogar tráfego para o seu site não é branding, né? Isso definitivamente não é branding. Os preceitos de uma marca não mudaram. Os preceitos, se a gente pegar lá atrás o que a marca, 50, 60 anos atrás, quando a coisa se estrutura de fato dentro do pensamento, tem trocentos preceitos que valem hoje, iguaizinhos. O que mudou é a forma de colocar esse preceito em prática. Aí é tático. Agora, se as pessoas vão só para o tático e achar que o branding vai ser só o tático, não tem uma construção de marca. Simplesmente não vai ter. Até o pensamento de mídia, de investimento de mídia, dependendo da forma que eu planejo o meu uso do dinheiro ao longo do ano, isso também é uma estratégia de branding. A decisão de canal pode ser uma estratégia de branding. Com quem eu faço parceria no longo prazo é uma estratégia de branding. Mas eu não vou fazer parceria, sei lá, com o Whindersson Nunes amanhã porque ele está bombando, assim. Para a Ecos não faria nenhum sentido. Para alguma marca, talvez. Isso tudo dá trabalho, gente, dá trabalho. Eu prometo que não é só ficar provando paleta de cor em layout. Eu juro que não é só isso. Tem um monte de coisa. Sabe que eu não só está gravado, como eu vou fazer um recorte dessa sua resposta agora, porque
porque no MBA eu dou aula de Digital Branding. E o que as pessoas imaginam, antes de começar a aula, que você vai trazer uma lista, um compêndio de fórmulas mágicas para fazer a sua marca bombar. E aí eu tenho que desconstruir para dizer exatamente o que você falou com maestria, né? Isso é a parte tática, mas a parte estratégica, de formação, acima de tudo, ela não mudou. Seja para a padaria do meu lado, seja para o McDonald's, seja para o Amazon, isso não mudou, né? O que mudou é a parte tática. Talvez aqui eu tenha determinada plataforma, ou o outro talvez tenha o carro do ovo na comunidade tal, ou o outro tenha não sei o quê, mas a parte estratégica não mudou. E aí, Luiz... Língua, né? É uma língua, é um jeito de pensar, é uma estrutura, é um léxico diferente de olhar o mundo, assim. E se as pessoas acham que aprende uma língua nova em pouco tempo, porra, vamos falar alemão amanhã, mano. Vamos ver na internet um curso de alemão e amanhã tá todo mundo ali, ó, falando alemão. Não dá, é impossível, gente, é impossível. Independente de você ser um ponto de venda físico ou você ser alguma coisa na internet. Legal. E aí, vamos colocar aí dentro daquela caixinha de ferramenta. Eu sei que narrativa, linguagem, construção de linguagem, você já abordou isso, que é uma das facetas, né, do seu olhar, do seu aprendizado, né? Qual é o papel? Então, assim, vamos dizer, eu comecei a construir uma marca, o seu propósito, a sua função, o que ela quer entregar. Qual é o papel da narrativa dentro desse contexto? O branding, você vai gerar ali uma série de coisas que são mais, digamos, estáticas, tá? Vou colocar bem entre aspas, mas você tem ali uma proposta de valor que não muda, você tem um pensamento de portfólio que possivelmente vai mudar pouco ao longo do tempo, você vai ali acrescentando inovações, mas ele é um pouco mais estanque, e tem esse lado da marca, que é o lado que está se relacionando com o mundo o tempo inteiro, né? Tirando o comprar um produto, mas principalmente está conversando com as pessoas o tempo inteiro, dialogando. Então, a narrativa, ela entra muito nesse lugar desses diálogos que eu tenho com o outro, né? Até naquela frase que eu escrevi do LinkedIn, eu falo que a narrativa, ela imbui de significado o branding. E aí, de um jeito muito prático, assim, se eu tenho um asset de marca. Esse asset de marca, olhando assim só a parte estanque, ele é um objeto ou ele é um asset visual. A história vai começar a dar significado a isso, vai colocar esse asset em contextos, vai colocar esse asset em movimento do mundo. É quase assim, a narrativa é o que vai conferir duas perninhas para essa marca ficar rodando e conversando por aí. E qual é a importância disso? Principalmente para mim, que aí amo o universo de cinema, amo o universo de processo criativo, arte e tudo mais. Hoje em dia, assim, as pessoas sempre se relacionaram com histórias, né? Lá atrás, quando a gente não sabia escrever, a gente já sabia falar. Quando a gente precisava passar coisas e manter tradições e culturas, eram as histórias que faziam esses vínculos sociais. A gente é programado para se relacionar e para ver o mundo através de histórias. Até quando a gente recebe um dado, um número, automaticamente o nosso cérebro conta uma história para significar aquele número na nossa cabeça. A narrativa, ela é isso, elas são essas histórias que vai dando significado e que vai possibilitando os vínculos reais das pessoas com as marcas. O vínculo não é porque o produto dá mais ácido hialurônico. Isso é legal, isso também entrega, isso é importante, isso é o funcional. Mas o que faz eu me manter em relação com aquilo são as histórias que estão no entorno desse produto. Para mim, esse é o papel fundamental da narrativa e cada vez ela é mais importante, porque cada vez mais isso está ficando muito visível para a gente. O mundo está virando um grande entretenimento, né? Tudo agora é entretenimento. Todo mundo está querendo fazer um vídeo e contar uma super história com super produções. Netflix cada vez mais investindo em grandes produções, HBO com aqueles roteiros maravilhosos. E eu falo isso porque a gente, sem perceber, a gente é pautado pelas coisas que a gente recebe. A gente é pautado e a gente começa a aprender estrutura de narrativa sem saber que a gente está aprendendo estrutura de narrativa. Se eu não tenho boas histórias para contar, muito boas,
eu não vou ser percebida de forma alguma, porque tem muitas histórias legais acontecendo enquanto a minha história acontece. Então, a narrativa hoje é o que, de fato, permite a existência quase da marca. Além do meu propósito e tudo mais, se eu não estou ali me movimentando e me relacionando e gerando vínculos, por que eu estou ali, sabe? É um pouco esse o lugar da narrativa para mim. Eu uso muito narrativa com a minha filha, gente, para tudo, tudo. Tudo que eu tenho que contar para Eva, assim, não é bronca, vamos sentar, eu vou te contar uma historinha. Enfim, isso é a forma que a gente gera Claro. vínculos de conhecimento, é importante. Mas, aí, de novo, né, pegando o lado, vamos dizer, claro e o lado um pouco mais escuro dos conceitos. Por outro lado, tem gente que cria narrativa a partir somente do que eu quero falar. E do que eu quero falar é muito pouco perante o que as pessoas esperam ou querem escutar. Então, nessa construção na narrativa, dá dicas para a gente. Eu preciso entender e olhar o contexto. De novo, né? Volto lá atrás. Aqui que essa marca se propõe ser e estar no mundo. Né? Porque senão é simplesmente vai parecer uma peça publicitária, quando na realidade eu preciso entender o meu contexto e como eu estou dentro desse contexto. Vamos lá, pensando bem na parte de... Aí eu vou falar como eu faço estratégia de narrativa e o que eu tento definir para decidir que história eu vou contar, né? Tem sempre os dois lados. Eu preciso trazer um assunto que a marca pode falar, então eu preciso entender da onde eu posso partir como marca, mas eu preciso que esse assunto tenha tração no mundo, tenha uma correlação com o que está acontecendo lá fora. Normalmente, eu sempre olho esses dois lados, o que é a marca, consumidor, cultura, e eu tento chegar em uma ideia que consiga abarcar as duas coisas. Por exemplo, em Ecos, a gente tem o nosso ciclo regenerativo, e esse ciclo regenerativo tem alguns pilares. Ele fala tanto de um lado de produção, como eu faço os meus produtos, como eu colho os insumos na floresta e tudo mais, e ele também fala de uma visão de sustentabilidade e de regeneração, que é esse lugar de causa. Isso, desse jeito que eu falei, é super duro. Tipo, vou fazer uma campanha publicitária falando, olha o ciclo regenerativo, bioprocesso, biocomércio, biocosmética, são palavrinhas duras. Então, eu começo a encontrar formas de significar isso no mundo. Então, ao invés de falar bioprocesso, eu falo da forma que os comunitários vão para dentro da floresta e fazem essa colheita dos insumos. Conto uma história a partir disso. Essa história dá na boca, muitas vezes, do comunitário que está colhendo, enfim, vai gerando variações do assunto, mas variações que se conectem com quem vai receber. E às vezes acontece o contrário também. Tem uma temática que está rolando socialmente, que está sendo debatida, que tem a ver com as temáticas da marca, então a marca entra de alguma forma nessa conversa. A gente, Ecos, a gente tende a fazer isso menos. A gente pode até fazer isso mais, começar a ter mais esse always on de trazer diálogos para dentro da marca. Mas, por exemplo, desculpa só te interromper, desculpa a falta de educação, mas, por exemplo, quando você fala de fora para dentro, por exemplo, eu já vi Natura puxando conversa sobre os incêndios, focos de incêndio da Amazônia se posicionando contra. Isso é um exemplo? É um exemplo? Um exemplo mais, a Natura tem essa pauta de desmatamento, né? Natura e também Natura Ecos. Mas, por exemplo, o céu de São Paulo preto, quando aqui em São Paulo o céu ficou preto e foi por causa dos incêndios que estavam acontecendo na floresta amazônica. Inicialmente, é um assunto, um debate social. O céu está preto por causa da Amazônia pegando fogo. Então, nesse momento, a gente entrou com a mensagem do Não Existe Floresta em Pé se você ficar sentado, que foi uma mensagem Natura. Então, a gente entrou nessa conversa para falar sobre isso. Gente, tá vendo? Finalmente vocês estão percebendo que não adianta desmatar a floresta lá e achar que não vai acontecer nada aqui com a gente. Acontece, olha, o céu tá preto. Isso é uma forma de trazer um assunto de fora para dentro. E é um assunto que está totalmente conectado com o core, né? Não foi qualquer assunto. Quando rolou a treta lá da Monja com o Ambev, não teria sentido nenhum a gente se posicionar e a gente não se posicionou. Enfim, é nesse sentido, né? Olhar também o que está acontecendo e ver como é que a gente consegue se conectar a esses assuntos.
Hoje, assim, eu falo que eu tenho sorte, porque os assuntos na marca são muitos assuntos que as pessoas estão falando. Então, essas conexões de dentro e de fora tão simples, assim. Olhando o Ecos especificamente, o que a gente tem de dificuldade é simplificar o discurso. Ecos é muito complexa, extremamente complexo. Os temas da marca são complexos, a forma que produz é complexo, cada insumo tem uma especificidade. Então, o trabalho que a gente tem hoje é tornar isso simples e encantador, de certa forma, mas principalmente simples, simplificar uma história. E Mas é esse uma é o história exercício. linda, né? Mas é uma história linda. E consistente ao longo do tempo. Ela não foi plantada, né? Vou usar um termo, ela não foi plantada ontem, ela é uma história construída há muito tempo. E é lindo isso, né? E tem que ter um cuidado grande, que é o do greenwashing, né? Tem muita gente que diz que faz coisas que Ecos faz e simplesmente não faz. A gente passou a usar uma frase aqui dentro da marca, muito pra gente, que é só a gente faz o que a gente faz do jeito que a gente faz. E eu brincava assim, eu falava, gente, vocês acham essa frase arrogante, mas olha o que Ecos é, olha o que Ecos é versus outras marcas de cosmético, olha Ecos versus Veleda, que é considerada um grande case de sustentabilidade, assim, é muito impressionante o que Ecos é, e muita gente não sabia porque era muito difícil contar, porque é muito complexo. Então, o trabalho de narrativa que a gente tem hoje é como eu tiro a marca desse lugar sisudo, né, cabeçudo, e desço para dialogar com as pessoas sobre os assuntos que elas estão dialogando. E a gente conseguiu fazer um movimento muito bacana desde 2021 para cá, tá funcionando. Mas assim, assunto é o que não falta aqui dentro, né? E eu amo. Se eu anotei direito, a frase é só a gente faz o que a gente faz do jeito que a gente faz, é isso? Linda, Sim. linda a frase. E aí vamos continuar então, falando sobre narrativa, falando sobre linguagem. Tem muita marca usando personagens virtuais. Né? É a Lu, é a Nath Natura, que é maravilhosa, é o Baianinho das Casas Bahia. Por outro lado, e a Lu até essa semana, né, passou a Barbie, é a influenciadora digital mais conhecida, visualizada do mundo. E outras marcas acabam tendo somente a assistente virtual, a voz inanimada, como a Bia do Bradesco, né? O que você acha dos personagens nesse processo de construção da marca? Ela tangibiliza, ela facilita o entendimento, ela aproxima? Eu nunca trabalhei com personagens assim, então vou dar a minha visão de quem se relaciona com esses personagens e um pouco do que eu entendo a partir de estratégia de marca. Eu acho que são boas opções, sim, principalmente quando a gente está falando de marcas que falam com um público muito grande, que tem muitos perfis dentro desse target de marca. Eu acho que acaba sendo uma forma, assim, de aproximar, né? Você personificar sem ser uma pessoa, de fato, que a pessoa ela pode sair da marca e nisso ela carrega um monte de coisa quando ela sai da marca. Quando você personifica num personagem, esse personagem pode ser gerido por várias pessoas, eu acho que tem uma coisa de aproximação mesmo, de favorecer e facilitar uma geração de afeto com aquela marca. Eu tenho essa sensação, tipo, eu compro no Magazine Luiza, eu acho divertido quando eu falo com a Magalula. Eu acho bonitinho, eu acho que é interessante, assim, não são todas as estratégias de marca que caberiam um personagem. E, de novo, é uma construção, né? Não é da noite para o dia que a Nath da Natura virou a Nath da Natura, que Magalula virou Magalula. Mas eu acho que são estratégias, são ferramentas, mas eu acho que é uma ferramenta que tem sim potencial de gerar afeto, de gerar relação e de aproximar, né? Você não está falando com um robô, entre aspas, você está falando com um robô, É, mas é. você vê o rostinho desse robô, você vê que esse robô ele tem uma expressãozinha, então isso já dá aquela vontade de talvez ficar um pouco mais perto, sabe? Para mim, pelo menos, eu que sou viciada em animação, acho, acho divertido também. Mas eu também concordo com você que não é para todas as marcas, né? Ela Não é pra cabe muito bem para algumas marcas, ou, aliás, ela cabe muito bem para algumas estratégias de marca, algumas criações de marca, né? Então, também poderia parecer que é setorizado, né? Ah, então cabe para higiene e beleza e não cabe para banco. Não, é na construção de marca que você vai definir se isso faz sentido ou não. exatamente. A gente
estamos, né, eu estou fechando o olho assim para botar, emanar bons sentidos, né? A gente está maio de 2022, a gente está meio que passando, né, por todo o processo de pandemia. O que você acha que mudou no olhar do consumidor sobre marcas? Ou, ao contrário, o que você acha que ficou mais imperativo para as marcas fazerem, estarem, serem nesse novo contexto pós-pandemia? Que eu percebo muito é uma criticidade muito grande do consumidor em relação às marcas. É quase um certo ceticismo, assim, que era um movimento que já vinha acontecendo, e aí, pós-eleições de 2018, todas as discussões em relação a fake news, cultura de cancelamento, o que eu percebo é que as pessoas elas estão muito mais críticas com tudo. Pelo lado positivo, que eu acho que é muito importante as marcas serem questionadas e os consumidores questionarem, porque isso movimenta as coisas para um lugar melhor, mas tem um lado negativo, que é a falta de informação para você ter uma crítica embasada. Então, hoje, eu acho que a gente vive esses dois universos em relação ao consumidor. Ele é muito crítico, ele está questionando muito, mas, às vezes, tem ali um de informação que, de fato, precisa ser construída e qualificação dessa informação, porque ele ainda está muito suscetível a coisas que não são verdade. Isso, para mim, é o principal ponto, né, de criticidade. Em relação às marcas, acompanhando esse movimento, o consumidor ele não compra mais alguns discursos, por exemplo, do neutrão, né? Isso é um ponto hoje de conflito. Então, as marcas, elas do mesmo jeito que as pessoas esperam posicionamento de pessoas, as pessoas esperam posicionamento das coisas com as quais elas se relacionam. E se elas se relacionam com marcas, elas também esperam posicionamentos de marca. E posicionamento não é tipo, amanhã vou virar uma marca ativista, escolher um assunto X para falar. É tipo, na hora que você tiver que se colocar, se coloque. Não vai ficar fazendo panos quentes. Então, eu acho que o que começa a mudar para as marcas é como ter um posicionamento de fato, como você atua nesse posicionamento e como você se mantém nesse posicionamento, né? E age a partir dele. Eu acho que isso é o que mais tem mudado. Cada vez mais isso já era tendência, mas agora para mim é um fato. Por que você existe no mundo além de gerar um lucro no final do mês para algumas pessoas? Isso é uma coisa que o consumidor tem cada vez mais cobrado e cobrado em todas as categorias possíveis e imaginárias. E um ponto super importante também, as pessoas entendem o quanto as empresas modam comportamento, e as empresas fazem parte de uma sociedade. A gente não está descolado, a gente está dentro dessa sociedade. Se as empresas elas não conseguem devolver para a sociedade na qual elas estão algo positivo, do mesmo jeito que essa sociedade entrega para essa empresa várias coisas positivas, as pessoas já estão reparando. Cada vez mais exige-se a tal relação do ganha-ganha. Tá, eu estou te dando dinheiro, mas o que você está me dando em troca? Não estou comprando só um produto. O que você está fazendo pela sociedade que você pertence? Cada vez mais eu sinto as pessoas indo para esse lugar e olhando assim, eu falando como marca global, né? Que eu tenho que olhar Brasil, eu tenho que olhar Espanha, eu tenho que olhar Estados Unidos, eu tenho que olhar Europa e eu tenho que olhar Malásia também. Pegando esses países que a gente aprendeu a chamar de países mais maduros, a gente aprendeu, tá, gente? Isso é um preconceito. Você vê que lá as pessoas já estão querendo saber como. Tipo, não é só virar e falar, ah, eu sou sustentável. O consumidor está falando assim, eu quero saber como. Como você é sustentável? As pessoas começaram a perguntar o como. Isso era uma coisa que há 10 anos atrás você ia numa agência de publicidade, a primeira coisa que o publicitário ia te falar, não, muito complexo, não é? Não vamos falar disso não, esse assunto é muito difícil. Agora a gente está tendo que falar de assuntos que supostamente eram difíceis. Eu tenho que explicar a minha cadeia produtiva, porque como que eu vou justificar que eu sou uma marca regenerativa se eu não conto da minha cadeia produtiva, né? É nesse lugar, assim, a criticidade dos consumidores e essa exigência que as marcas agora têm um pé fincado no chão e olhando o mundo que elas estão, né? Sabe que você me fez lembrar a Ana Couto, né? Mando um abraço aqui para a Ana Couto. Uma vez ela escreveu um artigo, né, que marcas podem mudar o mundo, né? Porque pegando o que você falou, se uma marca, e seja qual for, né? Ela tem um público, ela tem uma conversa constante com o público,
ela pode moldar comportamentos, né? Seja em prol de uma alimentação saudável, só para falar de alimentos, em prol de uma alimentação saudável, como algumas marcas falam, ou de um fast food, como outras marcas falam. Mas, acima de tudo, né, marcas moldam esses comportamentos. Criam cluster, criam grupos fiéis, sei lá como é a melhor maneira de dizer. Se ela, acima de tudo, trouxer temáticas para essa conversa com os seus diferentes públicos e, de alguma maneira, apoiem a construção de um mundo melhor, ela está modificando não o mundo, que ninguém é o Clark Kent do Super-Homem, mas está modificando aquele mundo, aquele pedaço de pessoas, aquele grupo de pessoas que acreditam que se aquela marca está dizendo que ter uma alimentação saudável faz a diferença para a sua vida, ou de que utilizar produtos que tenham a procedência da floresta amazônica e por trás tenham toda uma cultura, né, de trabalho justo e produtivo com as comunidades, ou isso ou aquilo, isso muda o mundo. Não o mundão, mas muda o mundo das marcas. Eu estou tentando lembrar, eu vou ver se eu acho aqui. Teve um podcast que eu ouvi há um tempo atrás e eu salvei ele em algum lugar e eu amo essa história, que começava a partir do CEO do Starbucks. Teve algum case que ele convidou alguns acionistas a venderem as suas ações. Foi quando o Starbucks se posicionou em relação à homofobia e transfobia, e começou a crescer em seu quadro de funcionários pessoas trans, pessoas com outras identidades de gênero e identidades sexuais também, e ele foi muito criticado pelos acionistas, pelo board. Ele falou, bom, gente, se vocês não querem ter esse tipo de pessoas na empresa, é melhor vocês não estarem na empresa, né? Porque, assim, essas pessoas estão no mundo, elas fazem parte da sociedade, claro. Elas são as pessoas que querem trabalhar também. Então, isso é muito simbólico, partindo de um CEO, e aí esse podcast falava sobre o lugar que os CEOs vão passar a ter, e esses grandes executivos passam a ter, de ativismo social, que era uma coisa que a gente nunca esperaria nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70, assim. Hoje o ativismo ele não está só na rua, o ativismo ele também está dentro de uma sala com ar-condicionado. A rua e esse ar-condicionado, eles têm que estar em diálogo o tempo inteiro, né? Não pode continuar aquele pensamento de que as coisas são apartadas. Para mim, as marcas elas têm que se encaminhar um pouco para esse lugar. Eu não estou falando que todo mundo vai virar Greenpeace, né? Porque também as pessoas acabam sendo um pouco extremistas. Mas, assim, se você não pensa no mundo que você está para fazer a sua marca existir neste mundo, tem alguma coisa muito errada mesmo. Vai dar um problema de negócio em algum momento, mas principalmente que tipo de legado você está deixando, porque você está fazendo o trabalho que você faz, né? Comunicação é uma ferramenta super estratégica, gente. Tem ministério, né? Claro. Não é uma coisa pequena. É importante saber a importância social do lugar que se ocupa e do impacto que tem, principalmente quando a gente está falando de Ecos, que é uma marca que chega em milhões de casas. Se a gente não for responsável e não responder direito ao que acontece, é bastante complicado. Luiz, estamos caminhando para o final. Tenho só 2 perguntas para você. A primeira delas, pegando até do que você falou, você tem que olhar o Brasil, tem que olhar os Estados Unidos, tem que olhar a Malásia, tem que olhar a Europa. E, por outro lado, quando a gente vem para esse universo chamado Brasil, você tem que olhar quem está na Avenida Paulista, mas tem que olhar também a comunidade, tem que olhar quem está na favela da Maré, e por aí vai. Como é que vocês se abastecem de processo de inteligência, né? Processo de cognição, de tudo isso, né? Como o Gil fala, antigamente o mundo era pequeno, né? Hoje o mundo é imenso, né? Você gosta de cinema, eu gosto de música, né? Então, por isso que às vezes eu falo, né? Antigamente o mundo era pequeno, hoje o mundo é imenso. Como é que vocês fazem de alguma maneira? Eu sei que vocês têm pessoas, têm escritórios, né? Mas como é que essa inteligência flui? Né? Como é que quando a borboleta bate asas na Malásia, vocês ficam de alguma maneira sabendo aqui no Brasil e modificam por conta dessa batida de asas?
Nossa, tem várias formas que a gente fica sabendo, várias. Tem as coisas mais tradicionais, famoso ler jornal, ler internet, desk research, report. Tem o time da Natura, que a gente chama de Intel, que é o time responsável em gerar dados, informação, pesquisa. Então, todas as pesquisas que a gente costuma fazer é esse time que é responsável. Então, tem essa parte de encomendar pesquisas, ou tem essa parte de, cara, estou precisando me aprofundar nesse tema, vocês me ajudam a encontrar pesquisas que já existem nesse tema? Em relação aos mercados internacionais, além de mesmo desk research e lendo coisas, lendo jornais, tenho acesso a essas pessoas que estão nesses mercados. Então, a gente, às vezes, tem reunião com o time da Latam, que eles dão um panorama do que está acontecendo ali no mercado Latam. Então, tem troca de informação o tempo inteiro. E a gente sabe que precisa até aprimorar essa troca de informação, mas a gente não para de trocar. Tanto de jeitos formais, pesquisa, teste de claims, pesquisa com o consumidor, até coisas mais informais. Nossa, é verdade que na Malásia também tem um problema de desmatamento. Qual é o problema de desmatamento da Malásia? Me ajuda a entender como é que é isso? Porque se eu tenho que falar de Amazônia na Malásia, mas a Malásia tem o próprio problema dela de desmatamento, como é que eu levo essa informação para lá? Então, isso é o tempo inteiro, a gente troca informação o tempo inteiro, lê trocentos canais de tudo, desde canais de tendência de comportamento, até outro dia eu estava lendo um reporte da Amazônia, da COP26, que é um reporte lindo, aliás, para quem ama a Amazônia, por favor. Tipo, o tempo inteiro consumindo informação, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, para você que está nos assistindo, né, pode parecer também que esse tal de branding é pura inspiração, mas o que ela está dizendo é que, acima de tudo, é transpiração. É inteligência, é conhecimento, é cognição, é decodificação de padrões, de tendências, né, de temas que podem passar a ser cada vez mais sensíveis para a organização. Então, mais do que inspiração, é transpiração. É ser uma grande parabólica no mundo e entender, como o alemão diz, o zeitgeist desse momento que a gente vive. Querida, que... Só para terminar, acho que a coisa mais importante que tem, assim, aí pegando minha forma de trabalhar e atuar, cara, é geração de repertório. Nunca vai existir, nunca, em momento algum do mundo, uma pessoa que saiba muito sobre tudo. E nunca vai existir um generalista perfeito, assim. Você sempre está atrás. E você sempre tem que correr atrás. E você sempre tem que ler muito de todos os assuntos. Não adianta ler só livro de marketing e não prestar atenção nas pessoas no metrô. Não adianta. Se você leu Kotler e você não foi para a vida, você não leu Kotler. Você não entendeu. É muito importante se permitir ser acessado e atravessado, enfim, por todas as informações que passam. O mundo está acontecendo, presta atenção. As histórias estão aí. Para quem está nos assistindo, é por isso que eu chamei ela. Eu adoro a forma como ela vê, como ela fala e como ela se expressa, acima de tudo. Luiz, a gente está caminhando para o final e eu queria te fazer a última pergunta, que também é uma pergunta que ela é comum dentro do nosso roteiro, né? Para quem assistiu a gente, quer ser como a Luísa, que nasceu em Porto Velho, que conhece a favela, que conhece a Amazônia, que lê, que sabe sobre fotografia, cinema, música e por aí vai. Quais são a sua grande sugestão para quem quer trabalhar com branding? Assim, o que eu olho, né? Você falou um negócio lá no iniciozinho, que eu já falei em 2 ou 3 conversas aqui, né? Que é a busca pelo conhecimento, né? A sagacidade, querer aprender, né? A curiosidade, estava me faltando a palavra, né? Eu acho que a curiosidade é o melhor de mim. A curiosidade me trouxe até o que eu sou hoje, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa. E eu tenho, né, uma outra frase de música do Caetano, só para a gente não falar mais de música, que é quando eu vejo uma banca de jornal, quando eu vejo uma livraria, né, lá no Sem Lenço, Sem Documento, ele diz: quem lê tanta notícia? Eu sempre quis ler muito. Você diz que fica 7 horas lendo direto, né? Eu não fico 7 horas, mas eu sempre quis ler muito, né? Até leitura de aeroporto, né? E eu tento ler coisas que eu não vou ler no dia a dia, uma revista de turismo, uma revista sobre fotografia ou sobre moda, porque às vezes aquela ideia ali vem à cabeça. Que sugestão você dá para quem quer ser
como a Luíse, uma belíssima estrategista de marca? A primeira coisa, assim, sai da geografia do conforto, assim, eu gosto de basquete, eu leio só sobre basquete, ou quero trabalhar com marca e eu só leio livros de marca, assim. Sai dessa geografia do conforto, sai do verticalizado, abre, começa a correlacionar assuntos, traz coisas diferentes para o teu repertório mental, assim, a criatividade, ela é essencialmente um processo de conexão, né, não existe o gênio criativo, não existe a ideia que cai do céu, todas as inspirações, é o que você falou, a inspiração existe depois de um processo muito longo, de muito trabalho, e às vezes você tem que ficar muito tempo lendo muitas coisas para chegar numa ideiazinha desse tamanho, mas que tem uma potência gigante, assim. Então, sim, esse lugar da curiosidade é muito importante, voltar a fazer perguntas. As pessoas cada vez mais perguntam menos, não sei por quê, estão com medo de perguntar, estão com medo de ser julgadas, ou as coisas estão chegando prontas demais. Não é só perguntar para o Google, tá, gente? O Google é legal, mas dá para perguntar para pessoas também, dá para se questionar coisas, fazer perguntas para si mesmo e tentar. Tudo dá para aprender, tudo ensina alguma coisinha que você pode usar em algum lugar. Busque informação inútil. Informação inútil é ótimo, porque tem uma hora que você vai usar e você nem sabia que você ia precisar dela. Então, esse lugar de amar o inútil, de buscar o aleatório, e eu já fiz um post até sobre isso, sobre o problema dos algoritmos, né? Quando eles tiram o lugar do aleatório, da informação aleatória que chega, o quanto eles são emburrecedores, né? É verdade. As pessoas estão verticalizadas, elas não estão vendo aleatório, elas não estão entrando em contato com outras coisas. Então, a melhor coisa para você ser não só um bom brander, mas uma pessoa criativa em qualquer área, inclusive na física, cara, expansão de repertório. É isso que a galera da física faz, é isso que a galera da matemática faz, é isso que a galera da biologia faz. Isso é lindo. Se você consegue expandir repertório, você tem como conectar coisas e chegar em lugares que do outro jeito não se chegaria. Para mim é isso. Luíse, o meu coração está muito feliz. A gente terei, né, a gente marcou, e eu acho que a gente consegue passar para as pessoas que acompanham o Bora um pouco de toda a mesma expressão que eu usei naquele dia ao vivo, né, do frescor, da forma como você traz os conceitos, né? É diferente quando eu, uma pessoa que tem o cabelo branco, te falar que existe a parte conceitual de branding, e isso não mudou, do que quando você, bela, jovem, cidadã do mundo, antenadíssima, super coerente, você traz vários desses conceitos de uma forma com jovialidade. Então, eu adoro muito a forma como você fala, a forma como você expressa e a forma como você vê a nossa profissão. Eu gosto muito, e eu estava muito ansioso, no sentido bom. A cidade também pode ser boa, desde que tomada, né? Estava muito ansioso por conseguir registrar essa conversa e a gente conseguir ser uma pontinha que tenta levar um conhecimento para outros. Então, assim, estou muito feliz. Obrigado demais de você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, eu adoro falar, sou realmente apaixonadíssima pelo que eu faço. Branding, fotografia e maternidade são as três coisas que eu mais amo na vida. Fico feliz em dar uma outra visão, principalmente que durante muito tempo eu era a pessoa estranha dos lugares, exatamente porque eu pensava de um jeito um pouco expandido demais. Mas vamos trocar mais, eu acho ótimo, e que bom que vai ficar gravado. Gente, compartilhe, vamos fazer as pessoas da nossa área ficarem mais legais e menos bitoladas em algumas coisas. Eu adorei, não sou muito uma pessoa matinal, mas eu acho que eu consegui me soltar bem de manhã, que a gente está gravando isso de manhã, gente. Bom, pessoal, então você que nos assistiu em mais um Bora Falar de Branding, conversamos hoje com Luíse Martins,
Global Brand e Business Manager, agora saiu melhor do que da primeira vez, Business Manager da Natura Equity. Então, se você curtiu, clica aqui embaixo e, como a Luísa falou, acima de tudo, recomende. O Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, ele não tem nenhuma visão comercial, mas ele tem sim a ideia, a intenção e a busca por chegar para quem faz sentido. Seja você em Porto Velho, seja você na Amazônia, ou na favela da Maré, ou na Paulista, o que a gente quer fazer com que esse conhecimento cada vez mais ajude com que mais e mais profissionais do Brasil façam uma construção de marca de uma forma efetiva e correta, e que isso, pensando um pouquinho mais ampliado, ajude a gente cada vez mais a fazer um país com mais oportunidades de emprego, de investimento e marcas que consigam ganhar corações e mentes pelo mundo. Bom, então eu agradeço mais uma vez a Luísa, meu coração aqui, e agradeço, acima de tudo, também a sua atenção, a sua audiência no Bora Falar de Branding. Um grande abraço a todos. Beijo, gente. Tchau, tchau.